Propaganda é tudo, principalmente para revolucionários. Meu nome é Eduardo Paraíso, sejam bem-vindos ao canal Senzala Ideológica. Se você está acompanhando esse vídeo no Facebook, dá um pause, inscreva-se lá no canal e volta aqui rapidão, ok? Vamos começar, pessoal. Eu quero analisar hoje a situação, a polêmica envolvendo Eduardo Bolsonaro e a embaixada chinesa, tá? Muitos estão dizendo que é aí uma crise diplomática. Exagero, tá? Na verdade, o que o Eduardo fez? Ao retweetar uma pessoa que é até então desconhecida, ele deu um duro golpe na máquina de propaganda chinesa. E eu vou te explicar nos detalhes, tá? Para isso, a gente vai ter que voltar um pouquinho no tempo, mais precisamente para 28 de setembro de 1942, quando Mikhail Kalinin publicou um artigo numa revista chamada O Bolchevique, onde era uma carta ao Komsomol. Komsomol, ele é a juventude socialista da época, o equivalente hoje à UNE. Então, jovens de 14 a 28 anos faziam parte do Komsomol e atuavam como revolucionários, com a missão do quê? De cooptar mais pessoas e fazer agitação e propaganda. E nesta carta, Kalinin, ele fala que a propaganda é essencial para uma revolução comunista e ela deve se adaptar às circunstâncias, tá? E é exatamente isso. O comunismo ele usa diversas técnicas e ferramentas de propaganda para estar conseguindo conquistar, nas palavras do Lula, corações e mentes das pessoas, para que elas sirvam à causa comunista e no final acabem caindo numa ditadura sem mesmo perceber. É o que aconteceu, como nós vimos na Venezuela, e o que estava acontecendo no Brasil. Pois bem, os chineses não são diferentes disso, e eles usam uma poderosa máquina de propaganda. Logo que começou o incidente do vírus chinês, rapidamente surgiu na internet a notícia de que a China estava construindo um hospital para 1000 leitos e a construção ia ser feita em uma semana. Aquela foto aérea bonita, diversas máquinas trabalhando, o terreno já sendo planeado, tudo. Eu que trabalho na construção civil, não caio nessas coisas. Eu percebi e falei, não, isso é propaganda. Por quê? É virtualmente impossível você construir um hospital em uma semana, tá? Porque você depende não só do projeto, que demora um pouco, muito mais de tempo para você fazer, como também de insumos, de material, de equipamento, ferramenta. Isso você não consegue em uma semana, até mesmo para produzir. Dependendo do tamanho do hospital, você chega a ter mais de 20 km de fios e cabos dentro dele. Como é que você... Isso não é um produto que tem assim numa prateleira. Pois bem, passado alguns dias, a notícia que se veio que é uma unidade prisional que foi convertida em hospital provisório. Tanto que nas fotos que vazaram, você tinha problema de vazamento, você tinha grades nos leitos, o que indicava que não era feito inicialmente para ser um leito, e sim uma cela. Só que muita gente acaba caindo nisso, e muita gente acaba se iludindo, achando que o governo chinês é altamente eficiente, que ele é muito mais eficiente que os governos ocidentais. Não que os governos ocidentais sejam assim um primor de eficiência, pelo contrário, são extremamente lentos, burocráticos, travados e, no nosso caso, corruptos. E sabendo desta deficiência dos governos ocidentais, o governo chinês ele acaba fazendo uma intensa campanha de propaganda, se aproveitando de situações de calamidade que ele mesmo ajuda a propagar, para fazer propaganda. Ou seja, é o ápice da psicopatia. Enquanto tem pessoas morrendo, economia sendo destruída, pessoas sendo desempregadas, o governo chinês está preocupado em fazer propaganda dos seus feitos para enganar o Ocidente. E infelizmente muita gente acaba caindo. E a tendência é piorar. Por quê? O governo chinês está avançando muito forte sobre a imprensa brasileira. E aqui a gente tem que entender um detalhe. Imprensa, hoje em dia, ela é subsidiada. Ela não consegue se sustentar por si só. Ela sempre depende de um mecenas que esteja financiando ela. No Brasil, a imprensa é sustentada pelos governos petistas. Com a eleição do Bolsonaro, isso acabou. E ela agora está buscando outras fontes de financiamento. A Veja foi comprada pelo André Esteves, do BTG Pactual, que foi preso pela Lava Jato. Após essa compra, coincidentemente, a Veja passou a atacar a Lava Jato, inclusive divulgando mensagens falsas forjadas pelo Greenhalgh. Então, só para você ver como é que a imprensa hoje em dia é usada como uma máquina de propaganda e não mais uma máquina de informação. E aqui em São Paulo, a Bandeirantes assinou um acordo com a estatal chinesa Media Group. Ou seja, eles estão cooperando na área de produção. A Bandeirantes vai começar a exibir novelas chinesas, documentários chineses e principalmente telejornais chineses no Brasil.
Praticamente a Bandeirantes vai se tornar a porta-voz do governo chinês aqui em São Paulo. E quem está envolvido nesse projeto junto com a Bandeirantes? O governador João Dória, que recentemente fez inúmeras viagens assim. Então a tendência é que cada vez mais você seja bombardeado com propagandas exaltando o modelo chinês de economia. Não caia nessa. Essa tática é antiga e infelizmente ainda funciona. Abra o olho, fique atento. Esse é o Drops do Dia. Um abraço, pessoal.